Olá, mulheres da jornada, 40 dias florescendo no deserto. Hoje nós vamos falar sobre o dia 7, é o sétimo dia da nossa jornada. E hoje a pedra que nós vamos remover do nosso caminho é a pedra da frustração. E eu vou ler os versículos bíblicos que estão aqui no nosso livro devocional. E o primeiro que eu vou ler é Lucas 22, 55, 60, está no livro. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Meu Deus. Quando eu estava escrevendo esse dia 7, o Senhor, ele me deu uma frase que é: não se assente aí. O que o Senhor me orientou naquele processo de 40 dias que eu estava com o Senhor é: não se assente no lugar da frustração. A frustração é um lugar onde nós podemos nos sentar. Sentar nessa pedrinha da frustração é algo que vai ocorrer quando nós estamos inseguros, quando nós estamos vendo uma situação e estamos deixando entrar dúvida no nosso coração. Quando a dúvida entra, quando o medo entra, quando nós damos esse lugar e resolvemos nos sentar, é porque nós nos frustramos. Assim foi com Pedro. Ele estava vendo o seu mestre, a quem ele tinha caminhado 3 anos com ele, tinha aprendido dele, tinha recebido palavras lindas de Jesus, tinha sido curado, restaurado, mudado até o nome dele de Simão para Pedro. E a palavra de Jesus foi: sobre esta pedra, Pedro, você edificará a minha igreja. E quem é a pedra? Sobre Jesus. Jesus é a pedra angular. E Jesus estava falando: olha, você vai ser um discípulo meu, você vai apacentar as minhas ovelhas, eu tenho um chamado para a sua vida. Você vai fazer, depois de mim, você vai poder fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Eu quero mudar a tua história, eu vou transicionar você de um lugar para o outro. E tudo isso foram as palavras que ele recebeu, os ensinamentos que ele viu Jesus falar, coisas que ele viu Jesus fazer. Ele andou com Jesus de perto. E ele foi chamado para ser um líder da igreja de Cristo, que haveria de se levantar sobre a terra após a sua ressurreição. E Pedro, ele viveu várias situações lindas com Jesus. Uma delas foi quando Jesus apareceu andando sobre as águas e falou para Pedro: Pedro, vem até mim. E Pedro ousou sair do barco, andou sobre as águas por um momento, logo depois ele olhou para a tempestade, afundou. Jesus agarrou ele pelas mãos e tirou ele da água. A multiplicação dos peixes que ele havia pescado uma noite inteira e não havia pescado nada, e quando sobre a palavra de Jesus ele lançou as redes para o outro lado, em obediência à palavra, ele pegou tantos peixes que o barco quase iria afundar, mas ele chamou os seus companheiros e dividiram essa pesca que foi tão grande. Então, assim, muitos milagres ele já havia visto. Ele já tinha sido transformado, sua vida, a sua sogra, a sogra de Pedro, estava doente, estava enferma.
e Jesus curou a sogra de Pedro, restaurou a sorte da sua sogra. Então, assim, muitos milagres ele já havia visto de Jesus, ele já havia tocado em Jesus, ele já havia testemunhado de coisas lindas na sua vida, na vida de outros, muitos milagres financeiro, de curas físicas, né? Palavras de afirmação. O nome de Pedro foi trocado de Simão para Pedro, o chamado, né, na vida dele é ativado, tantas coisas. Mas no momento da crucificação de Jesus, que Jesus estava sendo açoitado, que Jesus estava sendo apedrejado, que Jesus estava sendo crucificado, cuspido, quando ele estava naquele momento de maior sofrimento, Pedro não suportou ficar com Jesus naquele momento. Ele se frustrou porque ele achou que ia ser de um jeito e, na verdade, ele se decepcionou com algo. Ele deixou entrar a decepção no coração dele. E, através da decepção, ele se assentou na pedra da frustração. E essa é a pedra que ele se assentou ao redor da fogueira. Ele se frustrou com o seu chamado, ele se frustrou com tudo que Jesus tinha falado, ele se decepcionou de ver e ele não suportou ver tudo aquilo que Jesus estava passando. E na sua carnalidade, ele negou Jesus 3 vezes. E o negou de uma forma que não foi só uma, foi 3. 3 vezes. Eles afirmavam, não és tu que estava lá com ele? E ele, não conhece esse homem. Então, cuidado, nós temos que ter esse cuidado, sabe? De não se assentar ao redor de fogo estranho, de não se assentar ao redor de pessoas que muitas vezes podem nos ativar algo dentro de nós de até pecar contra Deus, como aqui Pedro negou Jesus 3 vezes, porque ele sentou num pátio, numa fogueira, ele não era para estar ali. Ele se assentou ali para acompanhar de longe a crucificação de Jesus e o que estava acontecendo com Jesus. E diante disso, por estar longe, olhando de longe apenas Jesus, ele foi tentado a negar Jesus e ele negou Jesus. Mas em 1 Coríntios, capítulo 14, 26, a palavra de Deus diz: quando vocês se reúnem, cada um tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação, e tudo seja feito para a edificação da igreja. E aqui a reflexão de hoje é: o que tem influenciado as suas decisões? Quais questões têm causado frustração na sua vida? Entenda que a frustração e a decepção é um lugar onde nós não deveríamos estar e nem ficar, e nem permanecer. Por mais que naquele momento houve esse pecado, essa tentação de Pedro de negar Jesus 3 vezes, depois ele caiu em si e ele se arrependeu. Mas tem pessoas que não acontecem isso, elas ficam sentadas nessa pedra da frustração e da negação. Então, mulheres, não se assente nessa pedra. Resolva tudo o que você tem que resolver. Confesse tudo o que você tem que confessar. Se frustrou, se decepcionou com uma situação, seja humilde para reconhecer, sabe? Eu já vivi algumas situações assim e eu tenho falhas e também já passei por essa situação. De me frustrar com uma situação, de me decepcionar e naquele momento dar voz ao que eu não deveria dar, a me assentar onde eu não deveria estar, e que isso sirva de aprendizado para as nossas vidas, para não se assentar onde Deus não está. Não se assentar longe da presença de Jesus, mas ficar assentado onde Ele está, segui-lo até o fim. Por mais que situações se levantem para que nós venhamos a desistir, a nos decepcionar, por um momento isso pode até como uma seta invadir o nosso coração, mas a gente precisa se levantar. No meio desse fogo estranho, você tem que se retirar.
Você não pode ficar em concordância com situações, se assentado em situações onde não está sendo glorificado o nome de Deus. Onde você vai ter que muitas vezes negar Jesus perante questionamentos, onde você vai ter que negar Jesus perante situações. Não fique sentado em volta desse fogo estranho. Não fique, porque esse fogo vai te queimar e vai te fazer tu negar Jesus. Mas que hoje o Senhor ministre no teu coração quais são as rodas que você tem se assentado, quais são as pessoas que você tem ouvido, né? Qual é o convívio que você tem, que você está sentando, que está sendo um fogo estranho ali no meio de vocês, que não é o fogo do Espírito Santo, mas é um fogo que está consumindo e que está queimando você. Que não está consumindo impureza, mas está queimando a sua vida diante de Deus. Está te fazendo levar você a pecar contra o Senhor, falar coisas que não deveria. Sabe, assim como Pedro negou 3 vezes Jesus nessa passagem. Não negue Jesus. Saia dessas rodas. Decida hoje sair dessas rodas. Se posicione. Você vai precisar se posicionar. Se posicionar. Fala não. Não, eu conheço Jesus. Eu sei quem Ele é. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde Ele está indo. Tem uma missão, tem um propósito nisso tudo. E não dar ouvidos a essas pessoas que estavam incrédulas, mas também elas não criam, mas elas também não tiveram experiências que Pedro teve com Jesus. Então, sem julgamento, não julgue pessoas que não estão entendendo, que não estão vendo o que você já viu em Deus, mas escolha hoje remover a pedra da frustração e avançar sobre a palavra de Jesus. Ficar firme no propósito de Jesus. Sobre a palavra de Jesus você deve caminhar. Fique com a palavra de Jesus. Fique com a palavra de Deus. Fique com os princípios bíblicos. Não negocie isso. Não negue Jesus. Tá? E escolha sentar em rodas, onde o fogo do Espírito Santo está queimando, onde o Espírito Santo está podendo fluir, onde ele está podendo curar. E eu vou falar uma coisa para você, sempre que for um fogo estranho, vai ser algo que não vai edificar, como diz aqui essa palavra. Quando vocês se reúnem, cada um tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação, segundo os dons de Deus, né? Tudo isso seja para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 26. Quando você está sentado em rodas, onde não está havendo edificação, mas destruição de algo, é fogo estranho. Por mais que pareça que é bom, não é. Quando nós nos reunirmos, deve ser para edificar, edificação. Tanto nós vamos ser edificados, quanto nós vamos estar edificando outros. Nós vamos estar construindo algo bom em Deus. E não algo que está destruindo a sua vida ou destruindo a vida de alguém. Então saia de rodas, onde não está havendo edificação, mas sim destruição. Tá? Remova a pedra da frustração. Eu não sei em que lugar você se frustrou com pessoas ou se frustrou com situações, mas confesse. Volte para o lugar de onde Deus te chama. Fica no propósito de Deus. Não se frustre com pessoas. Não se frustre com situações que você acha que devia ser de um jeito e foram de outras. Sabe? Não se decepcione, mas fique firme com o teu olhar em Jesus. E toda vez faça essa análise, toda mesa que você sentar, toda roda que você estiver, todo lugar que você estiver, não se assente onde está sendo fogo estranho, não se assente onde as palavras que estão sendo geradas ali são palavras de destruição, mas fique em mesas, escolha sentar em rodas, em mesas onde vocês se reúnem para edificar algo, para Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Essa palavra é forte, ela é para mim primeiro e ela está me edificando hoje e assim eu espero que edifique você também. Amém? E hoje é um novo dia. O Senhor está dando a oportunidade para você de confessar. E a oração do dia é: Jesus, tenha misericórdia de mim.
Perdoa-me por todas as vezes que comprometi o teu propósito por desilusões imaturas, baseadas apenas nos meus próprios ideais. O teu propósito vai muito além do que eu posso entender, e os teus pensamentos são muito mais elevados do que os meus. Renova a minha mente e me tira da zona de desilusão. Dá-me o teu entendimento, que é dom vindo de ti. Derrama a sabedoria sobre mim e revela-me, Senhor, as coisas do alto, para que eu possa ser instrumento de edificação no corpo de Cristo, a igreja. Amém? E Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos todas as vezes que nós fomos usadas para destruir pessoas, para falar coisas que não eram da tua vontade, que não estavam edificando. Pai, perdoa, porque nós muitas vezes podemos ser essas pessoas que estão usando a nossa boca para, ao invés de edificar, destruir. E também nos perdoe, Senhor, das vezes que nós nos assentamos em rodas onde o fogo estranho estava, onde nos assentamos em mesas que não estavam sendo para edificação, mas para destruição. Nos perdoa. E hoje nós escolhemos sair desse lugar, sair dessa pedra e não se assentar mais nesses lugares. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o dia 8 da jornada.